Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você está no canal A Rede, seja muito bem-vindo. O nosso tema de hoje é a busca pelo propósito. Bom, nem de longe esse é um tema simples, muito pelo contrário. Estamos diante de um tema bastante complexo e profundo, isso porque ele permeia as mais variadas camadas da mente humana. Quem é que nunca se fez aquelas famosas perguntinhas existenciais do tipo: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é a minha função? Qual é o meu propósito de vida aqui? Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já deve ter se feito alguma dessas perguntas e é algo completamente natural. É muito normal que a gente se faça esse tipo de pergunta e isso está muito ligado ao nosso desejo de saber, de entender as coisas. É algo realmente da natureza humana, conforme eu até mesmo falo no meu primeiro vídeo lá sobre o vazio. Você pode estar dando uma conferida lá. Bom, então as pessoas, elas têm o desejo de conhecer o seu propósito e elas buscam por isso. Todavia, essa busca muitas das vezes, ela é uma busca frustrada, uma busca que leva muitas pessoas à tristeza, à raiva, à depressão e a uma série de outros transtornos. Isso porque ela não é feita da maneira correta, né? Essa busca, por vezes, ela é carregada de conceitos equivocados. Algo que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, primeiramente, quando a gente fala de buscar pelo propósito, é entender que a primeira coisa que a gente tem que buscar, se a gente quiser encontrar o propósito, é a nós mesmos. Não tem como eu encontrar o meu propósito de vida sem primeiro eu encontrar a mim mesma. Ou seja, não tem como eu conhecer o meu propósito, entender qual que é o meu propósito nisso tudo aqui, sem primeiro eu conhecer a mim mesma, sem eu ter um mínimo de conhecimento da minha pessoa, né? Essa é uma etapa imprescindível e que não tem como ser pulada. Não tem como eu, né, já ir direto lá para querer me encontrar com o propósito. Não, isso não vai acontecer, não vai dar certo. Porque uma coisa está diretamente ligada ao outro. É somente quando eu me conheço muito bem que eu me torno apto para poder então conhecer e entender qual que é o meu propósito. E aí já é um dos motivos pelos quais muitas pessoas simplesmente passam ali muito tempo, muitos anos e não conseguem de forma alguma encontrar esse tal propósito, porque elas não fazem a menor ideia de quem elas são para começo de conversa. Então, isso acaba comprometendo toda a experiência, toda a busca. E isso também é um dos motivos pelos quais é tão difícil encontrar esse tal propósito muitas das vezes, né? Como eu falei, não é algo simples. Não se trata de um tema simples. E não é algo simples porque, olha só, está diretamente ligado com o autoconhecimento, com o conhecimento que a gente precisa ter de nós mesmos. E se autoconhecer, nem de longe é uma coisa simples. Muito pelo contrário, é um processo que varia de pessoa para pessoa. Para alguns, ele é mais simples, para outros é mais complicado, para uns é mais rápido, para outros nem tanto, enfim, vai depender de uma porção de fatores, né, inerentes aí à pessoa de cada um. E além disso, queridos, quando a gente fala do autoconhecimento, o autoconhecimento ele é algo que é para a vida toda, né? A gente nunca deixa de estar se conhecendo e de conhecer o outro, mas quando eu falo aqui de se conhecer para encontrar o propósito, é um conhecimento básico, vamos dizer assim. Não quer dizer que agora eu me conheço 100%, cada partezinha. Não, ninguém atinge esse tipo de autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento pleno. Como eu falei, o autoconhecimento ele dura a vida inteira. Todavia, para a gente ser capaz de encontrar o nosso propósito, a gente precisa ter pelo menos ali uma parte desse autoconhecimento, né? Ter uma parte básica. Vanessa, qual que seria esse ponto aí? Bom, isso é algo que não tem como eu determinar, vai depender de cada pessoa. Mas eu posso te garantir que no momento em que, vamos dizer assim, no momento que for suficiente, você vai saber. Porque isso aconteceu comigo, sabe? Eu consegui encontrar
com o meu propósito, mais ou menos, há cerca de 2 anos que eu fui ter um entendimento mais claro disso. Mas isso só aconteceu depois de um longo processo de autoconhecimento, né, envolvendo superação de traumas, alguns traumas até mesmo, posso dizer que nem foram completamente superados, porque tem coisas que a verdade é que a gente nunca supera, elas sempre meio que estão ali, mas a gente aprende a conviver com elas, né? Tem coisas que a questão não é a superação, a questão é você aprender a conviver com elas, porque querendo ou não, elas sempre vão existir e elas sempre vão doer. Mas aprendendo a conviver, dá pra gente levar isso de forma saudável. Então, realmente foi um longo processo que aconteceu na minha vida, um longo processo de autoconhecimento que envolveu traumas, depressão, né, ansiedade, transtornos, a descoberta do meu autismo, né, de nível 1, do TDAH. Então, assim, foram inúmeras coisas, inúmeras coisas. E somente de 2 anos para cá, né, é que eu posso dizer que cheguei naquele nível que me tornou apta a abrir os meus olhos, sabe, e dizer, agora tudo ficou mais claro, agora eu entendo o que é esse propósito. E você, no momento em que chegar nesse ponto, né, nesse nível aí, você vai saber também, você vai conseguir enxergar tudo com muito mais clareza, não somente com mais clareza, mas também com mais leveza. Mas enfim, o fato é que para você se encontrar o teu propósito, primeiro você precisa encontrar com você. E assim, queridos, algo muito importante que eu quero passar para vocês é dizer para você, como eu falei, é um processo, é uma caminhada, mas essa caminhada ela não tem que ser espinhosa. Essa caminhada ela não tem que ser pesada. Essa caminhada ela não tem que ser opressiva. Eu vejo que parece que muitas pessoas, sabe, fazem dessa caminhada meio que um processo doloroso e não precisa ser assim. O processo de autoconhecimento, ele vai trazer momentos bons, momentos ruins, e é isso. Mas o que eu quero dizer é que vai no teu tempo, sabe? Desfruta do momento, olhe, sabe? Olhe as paisagens, aprenda com tudo que você vai estar encontrando pela frente. Faça essa caminhada realmente proveitosa, né? E que vale a pena, ok? Não apresse as coisas, não deixe ninguém te apressar. Vai no seu tempo. Então, e uma outra coisa que é muito importante da gente entender, né, quando a gente fala sobre propósito, sobre a busca do propósito, é entender o que é esse tal propósito, entender o conceito daquilo que nós buscamos, porque muitas das vezes buscamos por algo que nem ao menos entendemos direito qual que é o significado disso. E a verdade é que quando a gente fala de propósito, a gente fala de algo bastante subjetivo. Então, se a gente pergunta para uma pessoa, ela pode dizer, para mim propósito é isso, aí a outra já pode dizer algo meio diferente, mas o fato é que, de certa forma, eles vão ali mais ou menos numa mesma linha, né? Quando a gente vê as pessoas falando de propósito no senso comum, o conceito que trazem é de que propósito seria aquela luz ali que ela te guia na caminhada. Propósito seria uma bússola que guia o teu caminho, que dá sentido às coisas. Na verdade, é muito comum as pessoas associarem propósito e sentido como sendo a mesma coisa, né? Propósito como sendo aquilo que dá sentido à tua vida. E na verdade não é, né? São coisas, na verdade, que podem se encontrar, né? Tem relação, podem ter relação, mas na verdade não são a mesma coisa. E eu vou trazer aqui para vocês um conceito de propósito, queridos, que, bom, para mim faz muito sentido e eu espero que, né, ainda que não faça total sentido para você, mas que você possa de alguma forma aproveitar. É algo, inclusive, que eu nem vejo muitas pessoas falando, né, trazendo a coisa dessa forma, mas que para mim realmente eu vejo como o que mais faz sentido quando eu trago para a realidade, quando eu confronto com o mundo real. Então, propósito para mim nada mais é do que servir. O propósito, ele é um instrumento de serviço à vida, basicamente isso. Ou seja, o nosso propósito aqui nessa terra seria basicamente servir a nós mesmos, de certa forma, né? Ou seja, fazer o bem para a gente e servir ao nosso próximo,
servir as pessoas com o objetivo de manter a vida, de manter o equilíbrio das coisas. Quando eu olho para a natureza, eu vejo que todos os animais ali, né, os animais, mesmo os animais microscópicos, que muitas das vezes, né, a gente não vê, muitas das vezes as pessoas nem valorizam, todos esses animais têm um motivo de ser, um motivo de existir, eles têm uma função. Eles não estão ali à toa por nada, não. Eles têm um motivo de estar existindo. E o fato é que a função de todos esses animais, no final das contas, é o que faz a vida continuar, é o que faz com que as coisas continuem existindo, vamos dizer assim. Existe um equilíbrio na natureza. Esse equilíbrio só é possível através de cada ser ali estar cumprindo com a sua função, estar fazendo aquilo que foi destinado a fazer, né? Vamos dizer assim. Dessa mesma maneira, eu acredito para nós. O motivo, inclusive, de nós estarmos vivos até hoje, né, da nossa espécie ainda existir, mesmo com tantos problemas e tal, é porque sempre houve, ao longo de toda a história, pessoas a serviço da vida, pessoas a serviço da existência, pessoas servindo, né, fazendo bem a si mesmas e fazendo bem ao outro, servindo ao outro de alguma maneira, sempre existiu. Então, para mim, Vanessa, esse é o nosso propósito. O nosso propósito é servir. A essência do propósito de vida consiste, ela está no servir. Ah, mas servir de que forma? Servir com aquilo que você tem de melhor. Servir com os seus talentos, enfim, com aquilo que te é possível, com aquilo que você faz de melhor. E aí é onde entra o que eu falei do autoconhecimento, né? Que para a gente entender o que é isso que eu faço de melhor, quais que são os meus talentos, o que eu posso entregar para o outro, pode parecer simples, mas nem sempre é. Eu preciso me conhecer. Eu preciso primeiramente entender, saber quem eu sou, para a partir daí eu poder fazer essa avaliação e saber, isso daqui é o que eu faço de melhor, isso daqui é o que eu entrego, é o que eu posso oferecer ao outro, é o que faz a diferença e tal. Então, queridos, quando a gente pensa no propósito, como eu falei para vocês, muitas pessoas elas pensam em propósito como sendo a mesma coisa do sentido da vida. E na verdade não necessariamente, né, eles são a mesma coisa. O propósito definitivamente é algo que costuma, né? Aliás, costuma muito ajudar na questão do sentido existencial. Ele ajuda muito a trazer um sentido e ele ajuda exatamente porque ele tem essa base dele, como eu falei, a base é o servir ao outro, fazer algo, né, de útil ali, de importante, oferecer algo ao outro. Quando a gente faz isso, né, o nosso propósito, o ser que consiste no servir, o servir ele traz um sentimento de utilidade, ele traz um sentimento de importância, ele traz um sentimento de valor, ele traz um sentimento de pertencer a alguma coisa, de estar contribuindo para algo maior, sabe? Então, exatamente por isso é que o propósito ele vai acabar sendo um forte mecanismo, né? Sendo uma forte ajuda aí também na questão de trazer sentido para a própria vida. Em muitos casos, né? Em muitos casos aí, o sentido e o propósito eles são a mesma coisa. Ou seja, o propósito de vida da pessoa, vamos dizer que o propósito de vida da pessoa seja o que ela faz de melhor, né? O que ela entrega de melhor é fazer os outros, por exemplo, sorrirem. Então, muitas das vezes, isso, além de ser o propósito dela, é o que faz ela levantar da cama todo dia também. É o sentido da vida dela. Só que não necessariamente isso vai acontecer com todo mundo. Tem pessoas que o propósito dele é um e simplesmente o que faz ele levantar da cama, o que faz ele continuar querendo viver, é outra coisa que não necessariamente é o propósito. Ou seja, a pessoa, ela pode existir, ela pode viver sem ter um propósito de vida ou sem ter isso muito definido? Sim.
né? E tem muita gente que diz que não, você precisa encontrar o seu propósito, porque não tem como viver sem o propósito, e se você não encontrar o seu propósito, você vai ficar deprimido. Na verdade, as pessoas muitas vezes ficam deprimidas não é porque elas não encontram um propósito ou não têm um propósito definido, é por causa muitas das vezes da encheção de saco do resto, das pessoas dizendo isso na cabeça delas, é da pressão externa, sabe? Mas na verdade é que a gente pode perfeitamente viver sem ter um propósito de vida definido. Na verdade, várias pessoas vivem sem ter um propósito. Então o que é que faz elas levantarem da cama? Outras coisas. Não necessariamente um serviço ao outro, mas muitas das vezes um amor muito grande que tem por alguém, por um filho, por um esposo, às vezes o trabalho dela que ela simplesmente ama e é tudo para ela, também pode ser. Às vezes uma questão espiritual também, né? A religião traz um sentido de vida para essa pessoa e tal. Enfim, queridos, existem muitos motivos, né? Ou seja, a pessoa, para existir, né, para querer viver, ela não necessariamente precisa do propósito, de forma alguma. Porque propósito e sentido de vida são essencialmente coisas diferentes, mas que, como eu falei, elas podem coincidir, né? Em muitos casos pode ser a mesma coisa, né? A pessoa pode transformar o propósito no sentido de vida. Em outros casos, a pessoa pode simplesmente pegar o propósito como mais uma ferramenta ali para ajudar, né? Ela a querer, né? Enfim, continuar se mantendo viva, pode usar isso como mais uma ferramenta ali para estar alimentando o vazio, basicamente. Mas não é obrigatório, não é essencial. Muitas pessoas até mesmo falam que não tem propósito nenhum de vida, mas que vivem muito bem, né? E que tão pouco se preocupam com isso. Eu já vi muitas pessoas falando, eu nem ligo para essas coisas de propósito, eu vivo aqui minha vida, faço bem as pessoas, faço o que eu tenho que fazer e é isso aí. E o mais interessante é que essas pessoas, muitas das vezes, elas cumprem mais o propósito delas de vida aqui na Terra do que aquelas que até mesmo dizem, não, eu sei qual que é o meu propósito, e muitas das vezes também não fazem nada, né, com aquilo que tem, sei lá. Isso porque quando a pessoa, muitas das vezes ela diz que ela tá servindo, que ela tá fazendo bem a alguém, é bem possível que nesse fazer ali ela tá entregando o que ela tem de melhor. Então, independente se, né, do que ela tem na cabeça, se ela acredita no propósito, se ela vê isso como importante ou não, o fato é que ela está entregando o que ela tem que entregar, ela está cumprindo o que ela tem que cumprir. Isso é algo muito legal, porque o propósito não é algo para ser escancarado, não é algo para ficar mostrando para todo mundo o que você está fazendo, deixando de fazer. Não, é uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa muito pessoal, muito individual, não é para ficar falando aos quatro cantos, falando para todo mundo. Não é também uma briga de egos, o meu propósito é maior do que o seu, mais importante. Não. Propósito não é para ser grandioso, não é para ser gritado, não é para ser visto, aplaudido. Propósito é para ser simplesmente cumprido. É para servir a vida, é para servir a existência, é para manter o equilíbrio de tudo isso daqui, para que as coisas continuem funcionando de alguma forma, certo? Então, eu acho que é muito importante, né, de dizer, inclusive, quando a gente fala dessa questão do propósito, dele ser grandioso, por exemplo, que muitas vezes as pessoas dão uma enfeitada assim no propósito, sabe? E como eu falei, muitas das vezes as pessoas elas ficam frustradas nessa busca, porque as pessoas trazem muitos conceitos meio que errôneos. Essa coisa de que, propósito e sentido de vida como a mesma coisa, se você não consegue encontrar o seu propósito, você não vai ser nada, e as pessoas já ficam frustradas, se sentindo inferiores a outra. Outros também dizem, colocam o propósito de uma forma como se fosse uma coisa assim, grandiosa, sabe? E que o seu propósito também, o propósito como se ele estivesse relacionado com uma coisa muito grande, que vai impactar milhares de vidas. E não é assim, né? Conforme o exemplo que eu dei aqui, para deixar mais claro,
propósito de uma pessoa pode ser simplesmente fazer alguém rir, né? E quando eu falo fazer alguém rir, é aquela pessoa que ela é naturalmente engraçada, que ela ilumina o ambiente, no trabalho dela, onde ela chega, ela consegue realmente trazer, sabe, uma leveza. Muitas vezes essa pessoa não sabe, mas quantas pessoas ela não impediu, às vezes, de cometer um suicídio, através de tornar o dia daquela pessoa, de alguma forma, trazer uma esperança, trazer uma alegria, né? Então, assim, isso é um dom, queridos. Isso é um dom e muitas das vezes na nossa cabeça é como se não fosse nada. A gente tem que entender que nem todo mundo que é engraçado, muitas das vezes vai chegar num ponto de ser um Whindersson Nunes da vida, de ser um humorista, de estar diante de multidões. Não, isso não vai acontecer com todo mundo, não tem como. De fato, não vai acontecer com todo mundo. Mas nem por isso aquilo deixa de ser um propósito, aquilo deixa de ser importante, né? Tudo tem a sua importância. Independente se está atingindo mais ou menos pessoas. O que tem que ser feito está sendo feito, está atingindo as pessoas que tem que atingir e está cumprindo com o equilíbrio de tudo. Porque talvez as pessoas vejam, algumas pessoas vejam como se nós fôssemos seres aqui, como se fôssemos isolados uns dos outros, e nem de longe é assim. Estamos todos interligados. Tá uma coisa ligada na outra. Ainda que a gente não possa ver, ainda que a gente não saiba onde que começa, onde que termina, e a forma como isso acontece, que é algo que para mim está além de todo tipo de conhecimento, mas fato é que está tudo ligado. Nós estamos ligados com os outros seres, com as outras espécies, e que no nosso servir a gente realmente contribui para que a vida ela se perpetue, para que a vida, sabe, para que tudo isso possa existir, para que a nossa própria vida possa existir. Quando eu falei de servir, né, quando eu falo que o nosso propósito de todo mundo é servir, mas é claro, é um servir com as suas habilidades e servir de formas diferentes, porque nós temos habilidades diferentes e tal. Em muitos momentos os propósitos eles vão até mesmo coincidir, porque não é só uma pessoa que tem a habilidade de ser engraçado, várias pessoas têm essa habilidade. Mas até mesmo a forma como isso vai ser entregue, como isso vai ser manifesto, vai ser diferente, porque nós somos diferentes. Então, são várias pessoas com o mesmo dom de ser engraçado, mas na prática elas vão ser todas engraçadas de uma forma diferente. Pode até ser que uns ali se pareçam, mas ainda assim vai ter uma coisa diferente, entende? Então, é importante a gente perceber a profundidade de tudo isso, realmente o valor de tudo isso, quão grande é tudo isso, sabe? Então, queridos, eu espero que vocês tenham entendido aqui, é um tema realmente bem complexo. E eu digo para vocês que vale a pena, de fato, buscar pelo propósito, sabe? Algumas pessoas acabam desistindo, chutando balde, ficando estressadas com tudo isso. Mas eu digo que é uma busca sim que vale a pena fazer. Mas, como eu falei lá no começo, ela tem que ser feita de forma leve, sabe? A gente não tem que ficar se pressionando como se fosse uma obrigação. E muitas pessoas fazem exatamente pelo conceito equivocado de que elas pensam de que se não tiver isso, elas não vão conseguir viver ou não vão viver bem. Não, a gente não tem que entrar nessa pilha. A gente tem que buscar pelo nosso propósito, ou entender melhor qual seja ele, simplesmente por uma questão de poder servir melhor a vida, servir melhor a existência, servir melhor as pessoas e servir melhor a nós mesmos. Quando eu falo de servir melhor a nós mesmos, né, que esse serviço é uma via de mão dupla, é porque para servir o outro, primeiramente eu também tenho que me servir. É aquela coisa, para amar o outro, primeiramente eu tenho que me amar, porque se eu não me amo, eu não vou conseguir oferecer, eu nem vou saber como oferecer isso ao outro. Então não tem como eu fazer bem para outra pessoa, oferecer a ela o que eu tenho de melhor, sem primeiro me oferecer esse melhor, me dar esse melhor, primeiramente para mim. Entendem? Então, se você quer buscar pelo seu propósito, você está meio perdido aí, está confuso, eu espero que essas informações de alguma forma tenham trazido um pouco aí de esclarecimento. E não desista, né? Se isso é importante para você, que você continue a buscar, né?
pelo seu propósito, por aquilo que você acha que é a tua função mesmo aqui nessa vida, aqui nesse mundo. Mas faça essa busca realmente de forma leve, sabe? Sem pressão, sem peso, inclusive peso que as outras pessoas trazem pra gente. É uma busca particular, é algo, é algo seu. É algo seu pro seu crescimento, que vai contribuir também pro crescimento de outras pessoas. Mas é algo realmente que não precisa ser pesado, né? A gente já traz muitos pesos nesse mundo, a vida, ela é muito pesada, ela é muito difícil, enfim, de inúmeras maneiras, né? Então, seja gentil. Seja gentil com você, seja gentil com você nessa busca, porque com certeza, mais tarde ou mais cedo, né, eu tenho certeza que você vai ser capaz de entender melhor qual que é o teu propósito aqui nesse mundo, certo? Bom, eu vou ficando por aqui e mais uma vez eu espero que tenha sido útil para vocês, proveitoso de alguma forma. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui e um abraço, até a próxima.